Olá, irmã. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem atual na nossa sociedade, que é a desigualdade racial. A desigualdade racial é a diferença econômica, ou seja, financeira, de dinheiro mesmo, de oportunidades, que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Isto se torna um problema para uma região, para um país, né? Quando a distância entre as rendas elas são muito grandes, dando origem assim a essas disparidades ou a essas desigualdades. Então, infelizmente, existem essas diferenças? Sim. Só no Brasil? Não. Existe no mundo afora. Porém, nós estamos em oitavo lugar nos países do mundo nessas desigualdades sociais, onde um grupo muito pequeno de pessoas concentra um grande poder econômico em suas mãos e os demais vive à mercê da sociedade. Grande maioria vive à mercê da sociedade, mendigando a sua própria sobrevivência. Algumas das causas da desigualdade social são má distribuição das rendas, ou seja, uns concentram muito dinheiro, uns poucos, né, um grupo muito pequeno, com grande concentração de renda, de dinheiro, né, e automaticamente poder, quem tem o dinheiro tem o poder. Também a má distribuição de recursos, principalmente de recursos públicos. A gente vê principalmente na política, a gente vê muitos ganhando muitos salários altíssimos, enquanto a grande maioria da população com salários muito poucos, que mal dá para a sua sobrevivência, né? Outra causa da desigualdade, lógica de mercado do próprio sistema capitalista. O próprio sistema capitalista diz o seguinte: quanto mais as empresas e os donos das empresas lucrarem, melhor para ele. O restante, os empregados, os seus funcionários, ou mesmo os desempregados, que se virem para sobreviver. A lógica do sistema capitalista é isso. Outra causa dessa desigualdade, falta de investimento nas áreas sociais, como cultura, assistência à população mais carentes, falta de investimento em saúde. A gente tem observado muito isso aqui agora, na época dessa pandemia, essa falta de investimento em saúde pública, falta de investimento em educação, que é uma realidade também para nós. Outra, falta de oportunidade de trabalho. Muitas vezes o cidadão quer apenas uma oportunidade para trabalho e nem isso eles conseguem, nem isso conseguimos. Então, agora nós vamos falar sobre desigualdade racial. O Brasil, ao contrário do que se diz, né, que é um mito, dizer que nós somos um país democrático racialmente falando, ou seja, onde brancos e negros têm a mesma oportunidade. Isso é pura ilusão. A desigualdade começa já na discussão de oportunidades, onde as pessoas negras moram e crescem hoje. Vocês sabem? Como somos um país com herança de escravos, não era para ser diferente, né? Esses negros foram largados à mercê da sociedade e isso fez com que eles se tornassem exclusivos moradores das favelas, ou seja, 72% dos moradores de favelas são negros e, infelizmente, é uma realidade gritante no nosso país. Desigualdade de classe. Dependendo do autor, a explicação desse tipo de desigualdade será diferente. Porém, levará em conta sempre a ocupação profissional, a escolaridade, a riqueza, os bens, a renda das pessoas. Então, a classe melhor, a classe mais abastada, os ricos, sempre terão melhores oportunidades. Infelizmente, é outra realidade, onde, se dois está procurando por uma oportunidade, o rico, aquele que estudou nas melhores escolas, que tem uma profissão, que tem bens, ele vai levar vantagem em cima do outro. Infelizmente, é outra realidade que temos que estar sempre falando. Outra
outra desigualdade, a desigualdade de gêneros, onde o homem sempre também tem vantagem sobre a mulher, onde ele consegue um trabalho mais bem remunerado, onde se eu vou disputar uma vaga de emprego com uma pessoa do sexo masculino, podemos ter a mesma escolaridade, que a preferência vai ser para ele. Infelizmente, o salário melhor vai ser para ele. Isso é uma realidade. Por mais que a gente, novamente frisando para vocês, por mais que no papel, por mais que a gente fale tanto, bate nessa tecla que somos um país de igual para igual, é mera ilusão. Essa é a nossa realidade. País de desigualdades. Então, eu coloquei aqui algumas curiosidades para a gente hoje. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 8º país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. Eu falei anteriormente. Outra curiosidade, o nível de desigualdade, ele é medido por o coeficiente de Gini, que é um medidor que é usado para fazer essas medições, sobre a pobreza, a renda, a educação. Outra curiosidade, na União Europeia, ou seja, nos países europeus, o país que apresenta maior desigualdade social é Portugal. Então, lá na Europa, Portugal é o país que apresenta maior desigualdade social. Outra curiosidade, os países com menor desigualdade social, ou seja, aqueles países onde a vida é melhor para todos, é Noruega, Japão e a Suécia. Outra curiosidade lamentável, os países que apresentam maiores desigualdades sociais são do continente africano. São eles Namíbia, Lesoto e Serra Leoa. Infelizmente, lá a pobreza é extrema, é gritante. Aqui agora eu coloquei, só umas fotos para a gente analisar quanto existe uma desigualdade gritante em nosso país. Aqui nós observamos uma mansão. Na sequência, nós observamos pessoas que moram às margens de rios, embaixo de pontes, de túneis. Aqui a gente vê pessoas que moram no relento, moradores de rua. Aqui novamente outra mansão, existe pequenos grupos de pessoas que têm várias desse tipo. Novamente observamos moradias de pessoas que não era para existir isso. Infelizmente, isso dói o coração quando a gente passa a ver. Observamos aqui novamente pessoas dormindo ao relento nas ruas. Pessoas aqui que convivem entre estar dentro de um barracão, de uma tenda, outros no relento também. Aqui pessoas que convivem nos lixões a céu aberto, tirando de lá o seu próprio sustento, dos restos que a gente pode observar. Inclusive, imagina um lixão desse, um mau cheiro, e as pessoas tiram daí sua sobrevivência, até mesmo seus alimentos. Existe até crianças envolvidas nesse processo, infelizmente. E, novamente, outra foto onde a gente vê essa desigualdade gritante entre pobreza e riqueza. Então, assim, está muito evidente no nosso dia a dia, na nossa frente, ao nosso redor, bem próximo da gente até. Novamente, outra foto para a gente refletir.